Bom dia, meus amigos, como vocês estão? Pois é, né? Mais um vídeo aqui do canal. Então, na aula passada nós paramos na bicamada fosfolipídica da membrana plasmática, tá? Não só da membrana plasmática, mas de outras membranas também. Principalmente aquela membrana que separa o núcleo, né, da minha célula da parte mais externa, certo? Então, como paramos nessa etapa, nós vamos falar agora, certo, sobre a passagem de substâncias de fora para dentro da minha célula ou de dentro da minha célula para fora, o meio exterior, tá? O que isso quer dizer? Na aula passada eu falei para vocês que a membrana plasmática ela serve justamente como proteção da célula, certo? Assim como também facilitadora, tá, do transporte de substâncias, seja ela água simplesmente, gás ou outra partícula qualquer que vai fundamentalizar as reações bioquímicas da célula. Bom, podemos falar o seguinte: certas substâncias têm o poder de penetrar a camada da membrana plasmática. Pode ser de forma espontânea ou não. Quando ocorre de forma espontânea, a célula não precisa gastar energia com esse transporte de substâncias. Mas, se não for de forma espontânea, a célula precisará simplesmente gastar energia. Quando não há gasto de energia no transporte de substâncias para a minha célula, eu chamo de transporte passivo. Quando há gasto de energia no transporte de substâncias para a minha célula, eu chamo de transporte passivo. O que vem a ser o transporte passivo? Se dá de duas maneiras. Ele pode se dar de difusão simples ou pode se dar via osmose. Mas se for via osmose, nós temos dois tipos de processo para a osmose: osmose comum e osmose reversa, tá? Ambas constituem da mesma maneira o transporte passivo. Mas como se dá o transporte ativo, professor? Vamos ver daqui a pouquinho. Mas já adianto para vocês que o transporte ativo se dá pelo processo da bomba de sódio e potássio. Nós vamos ver isso com calma. Quase que eu ia esquecendo. O transporte passivo também leva em consideração a difusão facilitada. Nós vamos ver também um pouco disso no decorrer da aula. Entrando mais diretamente no transporte passivo, ficando mais afunilado diretamente no conteúdo chamado difusão, nós vamos entender o seguinte: toda célula precisa, né, transportar substâncias para fazer assim as reações bioquímicas pertencentes a ela. Mas para que isso ocorra, a membrana plasmática ela precisa ser permeável para certas substâncias que vão ali entrar, porque ela pode ser simplesmente impermeável ou semipermeável. Ela sendo semipermeável, ela vai fazer o transporte de substâncias de acordo com a afinidade química, tá? Mas isso vai levar em consideração o quê? Todas as partículas que vão e voltam da minha célula estão em constante movimento. E isso pode ser explicado facilmente também na questão da movimentação dos elétrons. Se o elétron se movimenta num átomo constantemente, consequentemente as moléculas também precisarão estar em movimento. Até porque a nossa célula é viva, né? Por ela ser viva, ela precisa também continuadamente estar fazendo transporte de substâncias. Então, por causa desse transporte quase que constante de substâncias, as partículas tendem a ficarem espalhadas. E esse processo de espalhamento das partículas leva o nome de difusão. O que se dá por difusão? O que vem a ser a difusão? Bom, um exemplo prático que vai te responder essa pergunta. Quando você pega uma gotinha de leite e pinga dentro de uma xícara de café, o que vai ocorrer? Se você fizer esse experimento em casa, você vai notar que aquela gotinha de leite vai se espalhando gradativamente pela xícara de café, até que em um dado momento, todo o leite foi dissolvido, né? Foi diluído no café. Então, a gente diz que, nesse caso, houve a difusão, ou seja, a difusão é a passagem de substâncias, né, do meio muito concentrado para o meio pouco concentrado. Quando falamos aqui do leite na xícara de café, digamos que aquela gota de leite está muito concentrada de leite, né? Ela tem leite ali. Quando entra em contato com o café, que não tem nenhuma partícula, nenhuma gotícula de leite ali misturada no café, o que vai ocorrer é que ela vai se espalhar do meio muito concentrado, onde tem muito leite, para o meio que não tem leite. Por esse motivo, a característica fica um pouco amarronzada, porque pega mais características do café
do que do leite, porque o café está em grande quantidade. Mas a concentração aqui dita não é a concentração de café, de cafeína, é a concentração do leite que está sendo considerada aqui. Isso também vem muito a dizer sobre gradiente de concentração. O que significa gradiente de concentração? O gradiente de concentração é quando eu tenho faixas distintas de concentração. Como assim, professor? Simples. Quando você pingou a gota de leite na xícara de café, você percebeu que tem muito leite, né, naquela gota e nenhum leite naquele café. E à medida que o tempo vai passando, o tempo vai transcorrendo, você percebe que aquela gota de leite vai se espalhando pela xícara de café. Naquele processo de tempo que vai se passando, você nota que a concentração vai aos poucos diminuindo e até chegar no final que não há mais como distinguir quem é leite e quem é café. Nesse processo, eu tenho que a minha concentração de leite está aos poucos ficando pouco concentrada. Ou seja, no tempo zero, digamos que é o tempo que eu pingo a gota de leite na xícara de café, até o tempo, digamos, 20 segundos, que é quando se dilui tudo, eu tenho nesse intervalo de tempo faixas de concentrações distintas por toda a xícara de café. Até que quando chega em 20 segundos não há mais como distinguir quem é leite e quem é café. Tá? Então, esse período de tempo eu digo que há faixas de concentração diferentes, de concentrações diferentes. Isso leva ao nome de gradiente de concentração. O gradiente de concentração vai me dizer que do início, né, de pingar a gota de leite até o final, houve difusão. O processo ocorreu do mais concentrado para o menos concentrado. Mas eu não falo com relação a solvente, eu falo com relação a soluto aqui. Tá? Com relação a solvente, nós vamos tratar agora da osmose. Mas antes de adentrar no assunto da osmose, eu quero trazer para vocês uma coisa interessante. Tá? Como ocorre a nossa troca gasosa? Já parou para pensar sobre isso? Porque a gente aprende que respiramos oxigênio e expelimos CO2, certo? Mas como isso acontece? Já parou para pensar nisso? Vamos lá. Pode-se dizer que a troca gasosa, né, entrando oxigênio, saindo CO2, se dá por difusão simples. E eu vou explicar para vocês como agora. Como nossas células estão sempre consumindo oxigênio, O2, né, no processo de respiração, a concentração de O2 nessas células é muito baixa. Porém, fora da célula, no sangue, né, existe uma grande quantidade de oxigênio, porque entrou, nós inspiramos a quantidade de oxigênio necessária, ela entrou em nosso sistema sanguíneo, tá? Nesse caso, por difusão simples, do mais concentrado para o menos concentrado, entra oxigênio na célula pela sua membrana plasmática, por ser semipermeável. Já o gás carbônico que está lá no processo de respiração celular, tá? Que foi usado, o oxigênio que entrou na célula foi usado, houve a respiração celular, o CO2 é liberado e por difusão simples, olha só que interessante, ele também é retirado da célula. Como assim? Olha, se está entrando oxigênio, minha célula está com pouco oxigênio aqui, entrou oxigênio, a célula consumiu oxigênio na sua respiração, produziu CO2. Aqui dentro não tem CO2, quer dizer, aqui fora não tem CO2, mas dentro da célula tem. A difusão ocorre pela passagem do mais concentrado para o menos concentrado. Se fora da minha célula não tem CO2, mas dentro tem, de dentro para fora vai migrar o CO2. Assim ocorre a nossa troca gasosa. Isso é lógico, de forma simplificada. Tá? Quando vamos entrar na bioquímica, vemos processos mais e mais avançados que não vem ao nosso caso aqui. Já trocamos em miúdos com relação à respiração celular, entrando mais adiante agora no processo de transporte passivo, diretamente ligado à difusão. Agora veremos uma outra parte do processo de transporte passivo, que é a osmose. Como assim a osmose? O que é osmose? Falei sobre a difusão simples, que é a passagem de soluto, né? Lembrando, soluto, do mais concentrado para o menos concentrado, acarretando assim em um gradiente de concentração. Agora vamos entrar em detalhes com relação ao solvente. A osmose se dá diretamente pelo transporte de solvente. Já a difusão simples é pelo transporte de soluto, certo? Então a osmose é praticamente a mesma coisa do que vimos para o processo de
difusão, só que vai envolver agora o solvente e diferentemente do que foi ocorrido na difusão. Mas como assim, professor, a mesma coisa, só que diferente, né? Bom, observe o seguinte, jovem mancebo. Quando nós pegamos nosso dedinho e colocamos em uma água por muito tempo, estamos lá tomando banho, passamos muito tempo tomando banho, o que nós percebemos é o quê? Nossos dedinhos, as pontas, estão bem engelhadas. O que isso significa dizer? Bom, a água na qual nós estamos tomando banho, ela é rica em sais, sais minerais, certo? Nossas células também possuem sais no seu interior. O que ocorre é o seguinte, quanto mais tempo eu passo em um meio com muito sal, né, mais concentrado, a concentração de sais é muito maior na água em que estamos imergidos do que dentro da célula. Então, consequentemente, a quantidade de água dentro da minha célula, ela vai sair do meio que tem pouca concentração, meus dedos, para o meio que tem grande concentração, que é a água a qual estou imergido. Logicamente, nós entendemos que a osmose é a passagem de solvente do menos concentrado para o mais concentrado. E perceba que foi a mesma coisa para o processo de difusão. Nós temos a passagem do menos concentrado para o mais concentrado. Percebeu que é igual, só que diferente? É estranho esse termo, né? Mas é igual, só que diferente. Eu não posso dizer que da difusão sai do menos concentrado para o mais concentrado. Eu digo que sai do mais concentrado para o menos concentrado. Já a osmose ocorre no processo contrário. É do menos concentrado para o mais concentrado que ocorre a grande passagem de solvente. Tá? Então, quando eu digo para você que eu posso ter os meus dedinhos engelhados, murchos, por estar em grande contato com a água, é porque a minha célula perdeu grande parte da sua água para o meio externo, tá? O meio externo a ela. Então nós temos aqui um diagrama interessante, uma imagem boa que eu vou mostrar para vocês sobre o processo de osmose. Bom, pessoal, estamos vendo aqui 3 imagens distintas. Na verdade eu tenho 3 células aqui representadas, né? Eu tenho aqui uma célula representada no meio isotônico, no meio hipotônico e no meio hipertônico. O meio isotônico é quando eu tenho concentrações de solventes iguais, tanto no interior da minha célula quanto no exterior da minha célula. Quando eu tenho uma solução uma célula no meio hipotônico, hipotônico significa dizer que eu tenho a concentração muito baixa, tá? No meio externo à minha célula, e no meio interno da minha célula a concentração é muito grande. Já no meio hipertônico significa dizer que a concentração é muito maior no externo e muito menor no interno. Então aqui o que acontece? Quando eu tenho concentrações iguais, a minha célula nem vai liberar e vai absorver água de modo comum, de modo normal. No meio hipotônico, significa dizer que a minha célula ela vai absorver muita água. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a água, ela como solvente, migra de um meio muito inferior em termos de concentração para um meio muito superior em termos de concentração. Então minha célula vai absorver água, vai inchar. Aqui no hipertônico eu tenho o processo contrário ao hipotônico. A minha célula, por ter concentração muito alta dentro dela, tá? Ela vai perder água para o meio externo, assim ela vai murchar. Aqui no hipotônico ela pode inchar tanto até estourar. Como eu mostrei para vocês na imagem anterior, aqui nós temos, né, uma membrana semipermeável em um certo recipiente. E aí eu tenho dividido aqui, a primeira parte do recipiente, uma solução com pouca concentração das minhas bolinhas vermelhas. E outra aqui com grande concentração das minhas bolinhas vermelhas. Com o passar do tempo eu percebo que a água que estava recobrindo a minha solução 1, chamar aqui de solução 1, aqui solução 2. Na minha solução 1, a água migrou para a solução 2. Por quê? Como eu falei para vocês, é o processo de osmose. A água, né, o solvente que tinha aqui na solução 1, ele migrou para a solução 2 porque a concentração da solução 1 era muito menor que a da concentração da solução 2. Por esse motivo, há transferência de solvente por osmose. Bom, vocês viram, né,
os processos de transporte passivo envolvendo aí difusão e osmose. Mas tem outro processo que envolve o transporte passivo e nós vamos ver agora nesse vídeo, tá? Então, na aula anterior eu falei também com relação à bicamada fosfolipídica, que envolve a membrana plasmática, e entre essa bicamada fosfolipídica existem proteínas. Essas proteínas, elas ficam responsáveis por facilitar o transporte de substâncias que estão presentes dentro da minha célula e substâncias que estão presentes fora da minha célula, para que haja esse movimento de fora para dentro ou de dentro para fora. Esse processo, por vezes, é facilitado por aquelas proteínas que servem de canal de transporte. E quando ocorre de a proteína facilitar o transporte, aquela proteína que está envolvida na bicamada fosfolipídica, isso se dá o nome de difusão facilitada, pois foi facilitada pela proteína que está lá presente. E o nome da proteína, nesse caso, quando ela se encarrega de facilitar o transporte, é dado de proteína transportadora ou proteína carregadora. Já envolvendo o transporte ativo, nós temos a bomba de sódio e potássio. Como funciona a bomba de sódio e potássio? É simples, basta você prestar bastante atenção agora no que vai ser dito, por favor, para não se perder durante a explicação da aula. Nossa célula, ela tem a capacidade de armazenar, né, como eu falei para vocês, de transportar para dentro dela substâncias, enzimas e por aí vai. Assim como também íons, certo? Íons podem ser cátions ou ânions, mas nesse caso aqui da nossa célula eu vou exemplificar dois cátions específicos. Lembrando que quando eu tenho sais dissolvidos, eu não tenho NaCl+, quando está em água, eu tenho Na+, e Cl-. Eu tenho íons, que são cátions quando tem carga positiva, no caso do Na+, e íons ânions quando tem carga negativa, no caso do Cl-, que é o cloreto. Então, quando eu tenho uma solução de sais, eu não tenho mais o sal como nós conhecemos, né? Nós temos agora íons que estão dissolvidos para facilitar o transporte de carga elétrica, no caso, corrente elétrica, tá? Então, quando eu tenho íons dissolvidos em solução, eu tenho transporte de corrente elétrica. E isso vai ser muito importante para a gente entender a bomba de sódio e potássio, tá? O que acontece é o seguinte, na nossa célula, no interior dela, a concentração de potássio ela é de 20 a 40 vezes maior do que a concentração de potássio no seu exterior. Já o sódio, a nossa célula tem de 12 a 22 vezes menor que no exterior, no externo, né? Aí o que acontece? Que para manter essa concentração sempre permanente, a nossa célula tem que gastar energia constantemente para ter transporte de sódio de dentro para fora e potássio de fora para dentro. Constantemente há essa troca. E esse transporte é feito através de proteínas também. Essas proteínas elas capturam, como eu falei para vocês quase agora, né? Sódio, que está no interior da minha célula, transporta ela para o exterior da célula. Essa mesma proteína captura potássio, que está no exterior da célula, para dentro da célula. Isso se caracteriza como se fosse uma bomba, tá? Por isso que diz bomba de sódio e potássio. Porque só assim eu vou equilibrar as concentrações de sódio e potássio na minha célula. Por que tanto se fala em sódio e potássio aqui nessa aula? Porque o íon sódio e o íon potássio, eles são essenciais nas reações bioquímicas. O potássio principalmente, pois participa primordialmente da síntese de proteína e também da respiração celular. Já com relação ao sódio, nós temos aí como um compensador da pressão sanguínea. Deu para entender? Ficou muito claro essa aula aqui. Caso ninguém tenha entendido ou ficou alguma dúvida no ar subentendida, marca aí, tá, nos comentários, que aí eu vou responder para vocês como outro vídeo tentando explicar dúvida por dúvida. Desde já se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, ativa o sininho aqui nas notificações, porque quando chegar novo vídeo vocês vão saber e vão correndo assistir minha aula, tá? Fiquem com Deus, até a próxima.